pretendem. A pergunta é a seguinte: quando experimentamos um sentimento de angústia, de ansiedade indefinível ou de satisfação interior sem causa conhecida, isso decorre unicamente de uma disposição física? Eu acho essa questão muito interessante. Primeiro, que eu circulei angústia, ansiedade indefinível, satisfação interior sem causa conhecida. Logicamente que muitas coisas vêm de nossa alma. A nossa insatisfação, a nossa angústia, o estado de alma que nós estamos vivendo, a forma que nós estamos nos conduzindo na vida. Mas existem interferências espirituais. Existem causas desconhecidas. Mas essas causas estão sempre ligadas ao nosso estado de alma. Quando o nosso estado de alma não está bom, naturalmente, pela lei de afinidade, nós vamos atrair espíritos que vão ter aquele mesmo teor de sentimentos. Mas também existe a mediunidade, os médiuns. E como Kardec nos fala que todos nós somos médiuns, todos nós podemos sentir a presença dos espíritos em nossas vidas. Quantas vezes? Quantas vezes nós estamos num estado e que a gente não sabe decifrar? Não aconteceu nada na minha vida. Não aconteceu nada porque eu estou sentindo tristeza. Porque essa tristeza é indefinível. Porque eu estou sentindo esse estado de angústia em mim. Isso é algo físico. Porque muitas pessoas procuram logo se desesperar. A primeira sensação, e eu vou além, quando a gente vai, eu vou falar um pouquinho além sobre isso. Porque os médios, os que são sensíveis à presença dos espíritos, têm uma percepção mais aguçada. E eles podem perceber dores físicas. Dores físicas. A presença dos espíritos nos causa dores físicas. E muitas vezes dores contínuas. Então, podem nos trazer indisposições físicas. Não estamos dizendo com isso que a gente tem que deixar a ciência de lado, não vamos procurar um médico, não, que é tudo espírito. Não é isso. Mas a gente tem que perceber, nós como espíritas, temos que perceber que os espíritos interferem muito em nossas vidas, sim. E aí essa pergunta: quando experimentamos um sentimento de angústia, de ansiedade indefinível, de satisfação interior sem causa desconhecida, isso decorre unicamente de uma disposição física? Responde os espíritos: são quase sempre, veja que eles mudaram, quase sempre, de fato, comunicações que tendes inconscientemente com os espíritos, ou que tiveste com eles durante o sono. Então, sempre que estamos sentindo essas situações em nossas vidas, é bom a gente pensar que pode ser uma interferência espiritual. Porque quase sempre os espíritos estão interferindo em nossas vidas. Então é preciso a gente estar atento a isso. Por que é preciso a gente estar atento a isso? Primeiro, para sanar o mal da nós. Porque um espírito que está angustiado, ele se aproxima de nós por vários motivos. Ele pode se aproximar de nós porque nós também estamos sentindo aquelas mesmas sensações, por uma lei de afinidade. O espírito pode estar perto de nós porque ele quer interferir em nós para nos causar aquele dano, por uma lei de afinidade e também por vingança, eles podem fazer isso, ou aleatoriamente eles se aproximaram porque estão na mesma faixa de vibração. Então, a gente precisa prestar atenção, porque se aquilo é ruim, a gente precisa tirar a causa do ruim. Se aquilo é ruim, se aquilo nos faz mal, a gente precisa tirar a causa. E como é que a gente tira a causa de algo que está desconfortável em nós? Mudando, saindo da faixa, saindo daquela interferência. Muitas vezes essa interferência ocorre e só basta a gente perceber que existe uma interferência para aquilo acabar. Mas às vezes vai mais além. Às vezes os espíritos querem que a gente perceba a presença deles. Eles querem ser percebidos. Eles querem ser notados. Alguns espíritos procuram algumas pessoas para pedir ajuda. No caso, a mediunidade
ela favorece o contato de um espírito angustiado com a organização mediúnica, traz um alívio, um conforto. Muitas vezes esse espírito vem pedir ajuda, outras vezes não. Então, é necessário a gente decifrar o que está acontecendo para ajudar o espírito, fazendo uma prece por ele, auxiliando em pensamento aquele espírito que se aproximou. Se é pela lei de afinidade, a gente precisa identificar: por que eu estou angustiado? Por que eu estou o tempo todinho triste? Se aquilo dá uma continuidade maior, é porque está em nós. Se aquilo é corriqueiro, é uma aproximação natural que ocorre. Mas se aquilo está contínuo, se está dando continuidade, é porque preciso melhorar. Porque eu estou triste, eu preciso identificar o que eu fiz para estar assim. O que está acontecendo em minha vida? Por que está acontecendo essa interferência espiritual na minha vida? Se eu tenho conhecimento espírita, se eu posso melhorar, se eu posso buscar uma melhora espiritual. Então, é isso que a gente precisa identificar, justamente para que a gente se melhore. Se ocorre a interferência dos espíritos em nossas vidas, é porque tem uma função. Existe uma função com isso. Deus não causa isso para nos castigar ou nos fazer mal, não. Isso existe para que esse contato uns com os outros, encarnados e desencarnados, ocorra uma melhora, ocorra uma ajuda espiritual de ambas as partes. Tanto nós podemos ajudar os espíritos desencarnados, quanto eles podem nos ajudar. Os espíritos elevados nos ajudam e nós também podemos ajudar os espíritos que estão abaixo de nós. Então, durante o sono, o que acontece também durante o sono? Os espíritos elevados vêm nos ajudar. Os espíritos nos falam, nos parece que é Santo Agostinho, na parte que tem, falando dos espíritos protetores, é muito interessante que ele diz que os espíritos missionários, os espíritos mais elevados, vêm à Terra porque existe esse momento de sono. Porque eles vão o quê? O momento de sono, ele fala até lá, é o recreio. Né? Lembra do nosso recreio na infância? Eu não sei se agora tem recreio, mas na minha época tem recreio com aquela lancheirinha bonitinha, vocês lembram, né? Os mais velhos lembram, hoje esse pessoal leva dinheiro para a escola e compra lá as comidas. Mas na minha época a gente levava aquela lancheirinha e aí aquela fome batia e chegava a hora do recreio. E a gente colocava a toalhinha, eu me lembro bem, estou recordando o passado, mas a gente colocava aquela toalhinha e fazia aquele lanchinhozinho na hora do recreio. Era bom, né? Era bom, a gente ia brincar com as crianças no parque. Então, o sono é a hora do recreio para os espíritos superiores. Eles vão retemperar sua alma no contato com os seus irmãos que estão na mesma faixa de vibração ou que estão mais elevados que eles. E nós, quando voltamos para o corpo, nós trazemos as intuições das habitações que recebemos, das conversas que tivemos, do contato que tivemos com esses espíritos no mundo dos espíritos. E aí, o que acontece? Tanto nós podemos trazer as sensações boas, como trazemos as sensações desagradáveis. Trazemos as sensações boas quando conversamos com os bons espíritos. Eles nos aconselham, eles nos mostram o caminho, eles nos dizem o que é que está de errado. E aí, quando nós acordamos, nós trazemos aí, muitas vezes a gente não lembra precisamente do sonho, porque o sonho é a lembrança do que a gente viveu no mundo dos espíritos, muitas vezes pode ser. E aí a gente lembra daquilo que a gente viu, às vezes de forma precisa, mas às vezes não é de forma precisa. Às vezes é como uma intuição. A gente vem com aquela sensação, ou uma sensação boa, ou uma sensação ruim. Se formos a lugares ruins, se formos conversar com espíritos atrasados, se formos vivenciar os prazeres e os vícios materiais que nos retêm a vida material, as mais paixões, a gente volta cansado. É aquela sensação que muitas vezes a gente dormiu, mas não dormiu, está muito cansado, já acorda cansado. Aquela pessoa já acorda mal-humorada, já acorda angustiada, já acorda sentindo uma insatisfação. Eita, acordei de mal com a vida. É o que está errado, não é normal. O normal seria a gente dormir, a gente descansar o nosso corpo, a gente retemperar a nossa alma e a gente despertar com aquela sensação
precisamos daquele contato com os dons, porque não nos falta ajuda. Não nos falta ajuda espiritual para isso. Os bons estão sempre nos ajudando. Nos falta o quê? Nos falta coragem de vencer o mal que está em nós. Então, muitas vezes essas sensações que a gente traz do mundo dos espíritos é a sensação do que a gente viveu, não é? É a intuição. Intuição é isso. É o que a gente vivenciou no mundo dos espíritos e a gente traz para cá, a gente traz aquela intuição. Até os espíritos mostram o que é intuição, o que é inspiração. Então, intuição é isso. A gente tem aquela intuição do que a gente viveu, do que a gente sentiu, e a gente traz uma angústia, uma ansiedade, ou uma satisfação interior. Então, esse contato é necessário, é bom, é positivo, porque nós temos muitos amigos, gente. Nós temos parentes, esses parentes, a família, vamos falar da parentela, né? Vamos falar da família. Temos familiares espirituais que nos querem bem danado. Nos querem bem e eles não se perderam de nós. Eles estão aqui, nos observando, em contato conosco. Alguns nos acariciam. Alguns sentem o nosso coração. Sentem a angústia. Eles não podem sentir as sensações materiais, mas eles podem ter contato com a nossa alma. Eles podem penetrar em nossos corações e sentir as nossas angústias. Por isso que tem uma questão do livro dos Espíritos que diz: os Espíritos superiores se preocupam mais com teus afazeres materiais, tuas preocupações materiais. Aí ele diz: os Espíritos se preocupam com a dureza dos vossos corações. Com a dureza dos nossos corações, quando ele vê um familiar querido, aí amado, afastado do bem, eles sentem. Eles sofrem, mas não esse sofrimento que nós sofremos, porque nós nos desesperamos, nós nos descabelamos, nós ficamos querendo obrigar o outro a seguir a força conosco, de qualquer jeito, mas não dá, porque a porta estreita é para quem quer ir. Não dá para que a gente empurre alguém pela porta estreita à força. Não, é meu filho, eu tenho que levar ele comigo. Não vai dar. Quando a gente desperta no mundo dos espíritos, não tem como levar parente. Leva quem quer. Aqueles parentes vai se quiser. A gente pode orientar. A gente pode aconselhar. A gente pode orar por eles, porque vai aliviar, vai tentar despertar o seu coração, mas obrigar, a gente não obriga ninguém. E a gente se descabela. Quando é com o filho, então, a gente fica descabelado, desesperado. Olha, meu filho tem que ir, a força, não vai dar. Ele vai se ele quiser. Então a gente fica tranquilo, os espíritos vão seguir adiante. Eles vão deixar os parentes, vão deixar os parentes todinhos, porque os espíritos não vêem parentes, os espíritos veem família. E família verdadeira é a família espiritual. É isso que esses parentes um dia serão família. Criará esse laço de afinidade, de amor. Os laços reais são os laços de fraternidade. Esses perduram além da vida física. Esses vão além da visão estreita da nossa material.